Alô, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Estão prontos? Então vamos começar. Na aula de hoje falaremos sobre um assunto muito sério: as intervenções humanas na dinâmica climática. E o nosso objetivo de hoje é refletir sobre as consequências das ações humanas para o clima. Imediatamente você pode me perguntar: ué, o ser humano pode interferir no clima? Como assim? Adianto que nós, seres humanos, agimos muitas vezes de forma destrutiva com a nossa natureza, a nossa fonte da vida. Posso citar o primeiro exemplo, o desmatamento. O desmatamento influencia diretamente o clima local, regional e global. A retirada da vegetação afeta o retorno do vapor de água para a atmosfera, facilita a ocorrência de erosão do solo e coloca espécies de animais e vegetais em risco de extinção. A queimada, que é um método muito usado na prática do desmatamento, contribui para o aumento do efeito estufa, apontado como responsável pelo chamado aquecimento global. Daqui a pouquinho vamos saber mais sobre esse assunto. Outro problema causado pela ação humana são as chuvas ácidas. Chuvas ácidas? Pois é. A poluição atmosférica causada por queimadas, pela queima de combustíveis fósseis de veículos automotores, pela emissão de poluentes por indústrias que não usam filtros nas chaminés. As substâncias químicas lançadas na atmosfera reagem com a água e com outras substâncias presentes na atmosfera e formam ácidos, que, levados pelos ventos, chegam à superfície por meio de chuvas. Quando a água retorna por meio da chuva, causa corrosão de vários materiais, como estruturas metálicas de pontes, redes de canalização de água, monumentos históricos, entre outros. Alteram ainda a composição química do solo, prejudicando a agricultura e afetam florestas, rios e lagos, comprometendo a vida de peixes e de outros seres vivos nas águas contaminadas. Vamos falar também sobre mais uma consequência da ação humana: as ilhas de calor. O que são ilhas de calor? Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades grandes, cidades com elevado grau de urbanização. Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais alta do que nas regiões rurais próximas. Por exemplo, enquanto um campo cultivado apresenta poder refletor de energia solar de 20% a 25% em média, absorvendo, portanto, de 80% a 75% das radiações solares que chegam à superfície terrestre, o asfalto das grandes cidades, que cobre as ruas, tem poder refletor de cerca de 2% e chega a reter 98% das radiações. Viu como fica muito quente? É praticamente uma ilha de calor as nossas cidades grandes. Gente, para nós aprendermos um pouco mais sobre o efeito estufa, vamos agora assistir um vídeo bem mais animado. Eu volto já. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido,
como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Esse é o efeito estufa, que aumenta desproporcionalmente a temperatura, dando origem ao aquecimento global. Ai, Rex, muito obrigada por ter me lembrado de passar o protetor. Mas você estava falando de aquecimento global, mudança de clima no planeta. Nossa, que confusão toda é essa? Confusão nada, Diná. Isso é um assunto muito sério. A gente pode dizer que aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra. E esse fenômeno tem preocupado cada vez mais os cientistas. E aí, Rex, o que acontece com o planeta Terra? Ele vai ficando cada vez mais quente? Isso mesmo, Diná. E esse calor todo pode alterar o período de chuvas e secas em várias partes de nosso planeta. Para entender melhor o que é aquecimento global, fui conversar com um especialista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É mais ou menos por aí, Rex. Mas deixa eu explicar melhor por que a temperatura do planeta está aumentando. Naturalmente, a nossa atmosfera tem alguns gases em pequena quantidade, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, o vapor d'água. E esses gases têm uma propriedade fundamental. Eles retêm o calor próximo da superfície. Se a nossa atmosfera não tivesse esses gases, o nosso planeta estaria totalmente congelado, uma imensa bola de gelo, a temperatura seria menos 18 graus negativos. O que esses gases fazem é chamado efeito estufa. Eles aquecem a superfície do planeta e propiciam até a existência da vida na superfície. O que acontece é que nos últimos 200 anos, as atividades humanas geraram muito desses gases que vão para a atmosfera. Queima da gasolina, do petróleo, do gás natural, do carvão, queima de florestas. Tudo isso faz com que a quantidade desses gases na atmosfera esteja aumentando, ano após ano. E o que esses gases fazem?
aquecem o planeta, aquecem a superfície. Esse aquecimento muito rápido, principalmente nos últimos 50 anos, a temperatura já subiu quase 1 grau centígrado, é esse aquecimento muito rápido que nós damos o nome de aquecimento global. E esse aquecimento é muito preocupante. Estamos de volta e depois de termos aprendido bastante sobre aquecimento global, sobre efeito estufa, espero que vocês tenham também aprendido sobre como o ser humano interfere de forma negativa no clima, como ele promove as chuvas ácidas, as ilhas de calor e como ameaça a vida no planeta. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido e daqui a pouquinho vamos para a atividade. Um grande beijo, estou com muita saudade de vocês. Cuidem-se e cuidem de quem vocês amam. Até a próxima!